Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a fila de espera por benefícios do INSS pode passar de um ano. A equipe de transição do governo federal busca alternativas para reduzir esse tempo. O prazo do Instituto Nacional do Seguro Social para análise de benefícios deveria ser de, no máximo, 45 dias, prorrogáveis por mais 45. Segundo a Lei de Acesso à Informação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, os benefícios por incapacidade acidentária, como auxílio-acidente, invalidez, pensão por morte e auxílio temporário, têm média de 122 dias de espera para concessão. Já o benefício de prestação continuada, pessoa com deficiência tem uma média de 223 dias para concessão. Mas o prazo de espera na fila pode chegar a até 486 dias para quem entra com um pedido por auxílio reclusão. E até mesmo a aposentadoria por tempo de serviço, que tem uma média de espera menor que os demais, de 68 dias, tem estados como Tocantins com uma média muito maior, de 197 dias. Segundo a equipe de transição do governo federal, em outubro deste ano, existiam cerca de 5,5 milhões de pessoas aguardando concessão. Para eles, é necessário a contratação de mais servidores e funcionários temporários. Outra sugestão do grupo de transição é aprimorar a programação do robô, que faz a análise automática de benefícios com a supervisão de um servidor. A equipe estima que vai ser necessária uma força-tarefa para a completa normalização do funcionamento. O plenário do Senado deve votar na tarde de hoje a proposta de emenda à Constituição, a PEC do Estouro. A matéria busca expandir o limite do teto de gastos em 145 bilhões de reais para o governo do presidente da República eleito, Lula, arcar com os custos, principalmente do Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família. E atenção, pais e mães, as mensalidades das escolas particulares podem ter aumento de quase 10% em 2023. E, para isso, muitos pais estão buscando alternativas para garantir o estudo dos filhos. A nossa repórter Bruna de Diaimo mostra para a gente que opções são essas. Quem tem filhos matriculados em escolas particulares vai ter que se adaptar para encaixar a mensalidade no orçamento em 2023. Isso porque 63% dos colégios pretendem aumentar o valor da mensalidade acima de 10%, ou seja, quase o dobro da inflação oficial prevista para 2022. Esse aumento é bem menor se comparado com os últimos 2 anos, quando as escolas precisaram se adaptar e adotar o sistema híbrido para não fechar durante a pandemia. Nesse mesmo período, 1 milhão de alunos foram das escolas particulares para as públicas ou estaduais. Isso é cerca de 10% do total. Vale lembrar, obviamente, que as instituições de ensino, por conta da pandemia, muita gente acabou perdendo emprego, acabaram reduzindo o orçamento familiar e tiraram os filhos de ensino particular e estão retornando agora. Então, esse custo das instituições de ensino está sendo repassado, mas em algum momento do tempo ele vai voltar a uma realidade melhor, que seria reajustar muito próximo da inflação. O mercado da educação básica privada brasileira tem mais de 40 mil escolas espalhadas por mais de 3 mil cidades. A educação infantil, considerada uma etapa fundamental na formação das crianças, foi determinante. Nesse grupo, foram mais de 600 mil cancelamentos de matrículas, das quais 298 mil foram nas creches e mais de 300 mil na pré-escola. Segundo o presidente do Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo, as instituições de ensino precisam do financiamento dos pais para se manterem. A escola particular funciona mais ou menos como um condomínio. Nós temos escola no Brasil hoje que custa de 500 a 9, 10 mil reais de mensalidade por mês. Os pais se cotizam e bancam essa mensalidade porque querem ter uma educação X para os seus filhos. Não tem como a escola bancar qualquer tipo de investimento, de inflação, enfim, qualquer coisa que não seja repassado para a família. E a solução para driblar o aumento na mensalidade é tentar encontrar alternativas para manter os filhos no ensino particular.
pesquisar algumas alternativas próximas da residência, qual é a infraestrutura oferecida a esse aluno. Então, não basta também retirar um aluno de uma instituição, pagando metade em outra, mas não tem, por exemplo, um laboratório de informática, não tem um laboratório de ciência, não tem um ambiente para desenvolvimento de funções, por exemplo, de educação física. Então, é importante o pai e a mãe avaliar muito bem nessa hora de não só olhar para o bolso, mas aquilo que está sendo oferecido também para o filho. E nos destaques internacionais, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada a 6 anos de prisão e a não ocupar mais cargos públicos no país pelo resto da vida. Em uma live, Kirchner falou sobre a decisão da justiça. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, reagiu à decisão de um tribunal que a condenou a 6 anos de prisão e inabilitação perpétua para ocupar cargos públicos por fraude e corrupção. A líder peronista atribuiu a sentença ao que qualificou de máfia judicial e afirmou que não será candidata nas eleições gerais de 2023. Não vou ser candidata a nada, nem a presidente, nem a senadora. Meu nome não vai para nenhuma cédula. Termino no dia 10 de dezembro e vou voltar para minha casa, a mesma casa que deixei em 2003. A mesma casa de onde saí 25 de maio de 2003. Kirchner, de 69 anos, foi considerada culpada de administração fraudulenta em detrimento do Estado na concessão de obras rodoviárias na província de Santa Cruz, seu berço político. Apesar da condenação, a política não será presa por ter foro privilegiado. A decisão em primeira instância abre um longo caminho de recursos antes do caso ser finalizado. O veredito tem um forte impacto político em um país polarizado entre o governo peronista e a oposição de direita, em meio a uma grave crise econômica com uma inflação estimada em quase 100% ao ano. E olha só, a Ucrânia anunciou hoje que suas embaixadas receberam 31 pacotes suspeitos em uma semana. As correspondências continham desde substâncias explosivas até óleos de animais. Todos com endereços de expedição de uma concessionária de carros Tesla na Alemanha. O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, informou nas redes sociais que nos últimos 2 dias chegaram pacotes suspeitos às embaixadas da Itália, Polônia, Portugal, Romênia e Dinamarca e ao consulado na Polônia. As relações diplomáticas envolvidas ficam localizadas em 15 países diferentes e destacou que as ameaças contra os diplomatas ucranianos continuam chegando. Há uma semana, uma carta-bomba explodiu na embaixada ucraniana em Madrid, ferindo levemente um funcionário. Após esse incidente, Kiev reforçou a segurança em todas as representações e denunciou uma campanha de terror planejada por Moscou. No mesmo dia, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia revelou que várias representações diplomáticas ucranianas na Europa receberam pacotes com óleos de animais. Kuleba destacou o nível de profissionalismo dos criminosos. E antes de encerrar, olha só que bacana, Pelé recebeu mais uma homenagem no Catar. Dessa vez, o rei do futebol teve sua imagem exposta em um dos pontos mais famosos da capital, Doha. O ex-jogador segue internado no Brasil, mas apresenta melhora no quadro de saúde. As Torres Gêmeas Al Jaber, em Doha, capital do Catar, homenagearam nesta terça-feira 2 lendas do futebol mundial. Kylian Mbappé, atacante francês atual campeão do mundo e eleito o melhor jovem jogador do Mundial de 2018, estava ao lado do melhor jogador da história, o brasileiro Pelé, tricampeão do torneio. Internado desde a semana passada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o maior camisa 10 da seleção brasileira tem uma melhora progressiva em seu estado de saúde, especialmente da infecção respiratória. A informação consta em um boletim médico divulgado mais cedo pelo hospital, que acrescenta que o craque permanece em quarto comum, com sinais vitais estáveis, consciente e sem novas intercorrências. O rei do futebol foi internado para uma reavaliação do tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. Poucos dias depois, o hospital informou que ele também recebia tratamento para uma infecção pulmonar. A preocupação com a saúde do ídolo nacional aumentou nos últimos dias, após relatos na imprensa de que ele não estava respondendo à quimioterapia e recebia cuidados paliativos.
Mas 2 filhas de Pelé negaram a informação, garantindo que a saúde do pai não corria risco e que estavam confiantes de que ele voltaria para casa quando o quadro respiratório melhorasse. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.